Imagine isso por um segundo: você acorda amanhã e, ao tentar sair da cama, uma dor aguda e lancinante percorre suas articulações. Seus dedos doem e ficam rígidos enquanto você tenta, com dificuldade, abrir o frasco de remédios. O pânico aumenta. Será que essa nova realidade veio para ficar? E se o verdadeiro gatilho para sua dor persistente de artrite estiver bem debaixo do seu nariz, alimentando silenciosamente a inflamação todos os dias sem sinais claros? Assista até o final deste vídeo e você vai descobrir exatamente quais proteínas de origem vegetal podem ajudar a acalmar a inflamação e aliviar o desconforto nas articulações, mesmo que essa dor já faça parte da sua vida há anos. Pense por um instante. Suas articulações já estão incomodando enquanto você lê estas palavras. Essa dor e rigidez misteriosa não tem a ver apenas com envelhecer. Depois dos 40 anos, seu corpo aumenta as reações inflamatórias de forma sorrateira, fazendo os sintomas aparecerem sem aviso. Essa inflamação contínua pode, silenciosamente, tirar sua mobilidade e independência antes que você perceba. Reflita: alguns destes sintomas lhe parecem familiares? Rigidez matinal que não passa depois de meia hora, articulações que incham ou ficam mais sensíveis do que o normal, dificuldade em tarefas que exigem mãos ágeis, dor que piora conforme você se movimenta. Estes não são apenas sinais do tempo. Eles são indicadores claros de uma condição muito comum que frequentemente passa despercebida pela medicina convencional. A Arthritis Foundation já reconhece que aquilo que você come tem um papel central no controle da inflamação nas articulações. Tratamentos farmacêuticos muitas vezes apenas mascaram a dor por um tempo, mas mudar a alimentação vai mais fundo, combatendo as causas subjacentes da inflamação. A inflamação é um inimigo silencioso e incansável. Devagar e sem fazer alarde, vai destruindo suas articulações, até que o desconforto se torne impossível de ignorar. Pesquisas recentes da Harvard Medical School mostram um cenário preocupante. Aproximadamente 60% das pessoas com artrite podem, na verdade, encontrar alívio real através de escolhas alimentares específicas, mesmo usando medicamentos prescritos. Mas aqui está o que realmente assusta: muitos alimentos que você consome diariamente podem estar piorando sua dor e o dano nas articulações, sem que você perceba. Se você ou alguém que ama convive com o cansaço causado pela dor crônica da artrite, existe uma chance de que a informação certa possa mudar tudo. Este vídeo pode oferecer uma esperança discreta, mas real, que talvez você nem soubesse que era possível. Antes de seguirmos para o que pode ser um ponto de virada decisivo, talvez seja interessante se inscrever e ativar o sininho de notificações. Afinal, às vezes, um único fragmento de informação é o que separa o sofrimento contínuo da chance de conforto verdadeiro. Agora, quando tudo parece sombrio, surge um fio de esperança. O sofrimento não é uma sentença permanente. Novas descobertas estão começando a derrubar a ideia de que a artrite sempre piora. Um estudo notável revelou que, em apenas um mês, 78% dos participantes que fizeram mudanças dietéticas específicas sentiram menos dor, às vezes, de forma impressionante. Vou compartilhar a abordagem exata em instantes. Mesmo para quem sofre de artrite grave há muito tempo, pesquisadores descobriram proteínas vegetais carregadas de compostos capazes de reduzir significativamente a inflamação e restaurar parte do que foi perdido. O mundo científico hoje em dia aceita amplamente que a artrite traz consigo não apenas dor diária, mas também uma inflamação persistente e teimosa. E mesmo assim, existe uma esperança delicada nas escolhas alimentares simples. Imagine se determinadas proteínas vegetais, tão facilmente ignoradas, pudessem realmente fazer diferença concreta na luta contra a artrite. Dizem que a alimentação, às vezes, pode apoiar o corpo de maneiras que nenhum medicamento consegue, embora o alívio venha de forma silenciosa, quase imperceptível, ao longo de semanas e meses. Hoje, quero falar de 3 proteínas vegetais que muitos acreditam poder aliviar dor e inflamação nas articulações, mesmo enquanto tanta gente segue sofrendo porque os conselhos tradicionais raramente chegam até elas. A segunda proteína desta lista quase nunca é mencionada, mas poderia silenciosamente transformar a realidade diária de alguém. Vamos começar com as lentilhas.
Essas leguminosas pequenas, geralmente ignoradas, podem ser mais valiosas do que se imagina. Para muitos que convivem com a artrite, as lentilhas oferecem uma opção mais suave em relação às proteínas animais, que frequentemente parecem ampliar a dor e o inchaço das articulações. Lentilhas fornecem proteína de forma discreta, sem alimentar o fogo da inflamação. Essa diferença no processamento metabólico faz com que seus benefícios passem despercebidos. São reais, mas raramente celebrados. Com o passar dos anos, ingerir proteína suficiente se torna algo discretamente fundamental para manter os tecidos saudáveis. Mas é duro admitir que o tipo errado de proteína só reforça um desconforto que tanta gente gostaria que desaparecesse. Adicionar lentilhas às suas refeições oferece ao seu corpo uma das formas mais suaves de reparar tecidos de articulações desgastados, sem provocar o tipo de inflamação que muitas vezes vem ao consumir carne vermelha ou laticínios. Se você sofre com artrite, pode parecer que o alívio quase nunca aparece, mas as lentilhas trazem um benefício frequentemente ignorado, são ricas em magnésio. Quando os músculos ao redor das articulações doloridas ficam tensos, isso só aumenta a pressão em áreas já latejando de dor. O que torna tudo ainda mais frustrante é o fato de que a deficiência de magnésio é extremamente comum entre quem tem artrite. Quase 7 em cada 10 não recebem o suficiente, algo que raramente é discutido pelos médicos. O magnésio é o próprio recurso do corpo para tentar relaxar esses músculos tensos e acalmar os nervos. Mas sua ausência faz com que as pessoas acordem dia após dia, lutando contra articulações rígidas e inflexíveis que parecem nunca ceder. As lentilhas também são ricas em potássio, um nutriente que quase nunca é mencionado, apesar de ser fundamental para a saúde das articulações. Muitos ignoram como o potássio ajuda suavemente o corpo a eliminar o excesso de sódio, que, se não for controlado, permanece e provoca inchaço e edema que só agravam a dor nas articulações. Se suas mãos ou joelhos amanhecem inchados dia após dia, o sódio extra talvez esteja agindo silenciosamente contra você. Ao incluir regularmente alimentos ricos em potássio, como as lentilhas, há pelo menos uma pequena chance de aliviar uma parte desse inchaço e dor persistentes. Embora, para muitos, a busca por um alívio real pareça uma história sem fim. É assustadoramente simples. Existe um fato oculto sobre inflamação que passa despercebido para a maioria das pessoas com artrite uveal. E vendo açúcar no sangue, pode alimentar as chamas da inflamação até que suas articulações gritem. Quando você come alimentos que fazem sua glicemia disparar, seu corpo reage de forma agressiva, inundando o sistema com agentes pró-inflamatórios. O resultado: mais agonia, mais rigidez, mais desconforto incessante agarrado a cada movimento seu. Mas as lentilhas, modestas, discretas, oferecem uma defesa silenciosa. Seu alto teor de fibra funciona como um escudo, derrubando os picos violentos de glicose após as refeições. Não se trata só de energia estável. É uma batalha pelo controle do caos debaixo da pele, uma maneira de negar à inflamação mais uma brecha. Tem também o folato, vitamina B9, quase esquecida na guerra contra a artrite. Ignorá-la é correr risco. O folato reduz drasticamente os níveis de homocisteína, um aminoácido do sangue que, se não for controlado, permite que a inflamação se descontrole e piore o tormento dentro das articulações. Lentilhas têm folato de sobra. Sua presença constante lentamente inclinando o equilíbrio bioquímico contra a dor. Talvez você pense lentilhas parecem uma salvação, mas como incluir isso no dia a dia? A resposta, surpreendentemente simples: as lentilhas entram em sopas, cozidos, saladas ou até assumem o papel principal como prato forte. É praticamente impossível errar. Tão fácil que até quem teme a cozinha pode incorporar o poder sutil das lentilhas à rotina diária. Cada porção é um passo para longe do sombrio domínio da inflamação e para uma existência mais silenciosa, menos assombrada. As lentilhas espreitam na sua despensa, silenciosas e implacáveis, exigindo pouca habilidade para convocar seu potencial sombrio. Até o cozinheiro mais desastrado pode liberá-las, mexendo-as em sopas e ensopados onde elas incham e engrossam o caldo.
tornando as refeições mais substanciosas, pesadas, consumidas. Um curry de lentilhas, escuro com alho, cebolas e cúrcuma, obscurece o ambiente com um aroma terroso que se agarra, prometendo alívio, mas por um preço. Saladas frias, geladas e reluzentes disfarçam as lentilhas entre legumes picados, o azeite brilhando como algo que te observa sob a superfície. Para quem banha a carne da mesa, as lentilhas se infiltram facilmente em tacos, wraps e hambúrgueres, sua insipidez absorvendo qualquer sabor. Não importa quão agressivo, picante, sedutor, uma tela é branco pronta para ser dominada. E, ao contrário da maioria dos feijões, estas não exigem o tradicional molho de uma noite. Basta um enxágue rápido antes de ferver, economizando tempo, mas nunca deixando você esquecer o que está sendo liberado na sua cozinha. Em apenas 20 ou 30 minutos de fervura, as lentilhas se desfazem, transformando sua refeição. Passam despercebidas pelo corpo, quase nunca perturbando seu descanso, diferente de outras leguminosas mais problemáticas. Se quiser aproveitar todo o poder delas contra o tormento silencioso das articulações doloridas, combine com espinafre ou couve, cúrcuma, pimenta do reino ou uma espremida impiedosa de limão. Essas sinistras sinergias atingem a dor nas articulações onde ela se esconde, prometendo alívio com a repetição. Pequenas e persistentes intrusões nas suas refeições diárias. A decisão é simples, inevitável da próxima vez que cruzar os corredores iluminados por fluorescentes, ouse não desviar o olhar da seção de lentilhas. Estoque todos os tipos, experimente formas novas e estranhas, e observe as mudanças se insinuando. Às vezes, os ingredientes mais triviais escondem os efeitos mais profundos. Alimentos insossos com potencial sombrio de transformação. Prepare-se. A solução número 2 aguarda grão de bico. Vamos descer a um mundo onde o conforto vacila à beira da sombra. Há o domínio proibido de um alimento esquecido e estranhamente poderoso contra a artrite, o grão de bico. Talvez você pense nele como esferas inocentes na sua salada, ou a base de um despretensioso hummus, mas o grão de bico está longe de ser inofensivo. Sob seu exterior simples, esconde-se um tesouro de nutrientes, agentes silenciosos prontos para travar guerra contra as dores ardentes da inflamação crônica, minando silenciosamente a dor persistente nas suas articulações. Depois que seu segredo é revelado, o modo como você vê essas leguminosas discretas muda, para sempre marcado pelo que elas realmente são capazes de fazer. O grão de bico, assim como seu parente, a lentilha, guarda um robusto proteína vegetal, ideal para quem deixou de consumir carne vermelha, receoso da armadilha das gorduras saturadas ou do ciclo sinistro de inflamação que ela traz. Essa proteína não serve apenas para construir músculos. Ela forja o próprio tecido essencial para sustentar articulações enfraquecidas pela dor, mantendo-as firmes quando o corpo começa a trair a si, mesmo com a idade ou doenças. É um andaime sutil, quase imperceptível, mas absolutamente vital. Cada mordida e um grão de bico desafia a agonia, sufocando a dor, enquanto músculos saudáveis silenciosamente envolvem e protegem cada articulação castigada. Mas a verdadeira estranheza do grão de bico se esconde no interior uma concentração densa, quase assombrada, de polifenóis. A palavra soa fria e científica, mas, na prática, significa poder, compostos naturais com uma força antioxidante feroz. Essas moléculas percorrem o corpo, caçando radicais livres, os agentes da decadência e da destruição celular. Com a artrite, o corpo se transforma em um campo de batalha, o estresse oxidativo corroendo as bordas de cada célula e lentamente transformando o conforto em miséria. O grão de bico entra em cena como um guerreiro improvável, neutralizando as forças que alimentam o fogo do seu sofrimento. Dentro da casca modesta e pálida do grão de bico, espreita um estranho remédio, esperando por aqueles dispostos a olhar além da superfície e dar uma mordida. Grão de bico é rico em polifenóis que defendem suas células, reduzem a inflamação e oferecem compostos protetores ao seu organismo. Consumir grão de bico funciona como um escudo para articulações sensíveis. Mas seus benefícios vão ainda mais longe. O grão de bico também contém uma quantidade significativa de vitamina C, um nutriente fundamental que muitas pessoas com artrite tendem a esquecer,
mas que é indispensável para a produção de colágeno. O colágeno compõe o tecido conjuntivo que possibilita movimentos articulares suaves e serve como uma almofada vital entre os ossos. Quando há deficiência de colágeno, essa almofada se desgasta, levando a rigidez, sensações de atrito e dor. Consumir vitamina C suficiente em refeições ricas em grão de bico ajuda o corpo a manter a produção de colágeno, colaborando para proteger a estrutura das articulações. Isso não apenas mascara o desconforto, ajuda ativamente a reconstruir suas articulações de dentro para fora. Assim como as lentilhas, o grão de bico é uma excelente fonte de magnésio, um mineral muitas vezes subestimado quando se trata da saúde das articulações. O magnésio ajuda a relaxar músculos tensos, acalma o sistema nervoso agitado e contribui para ossos fortes. Pontos fundamentais para quem luta contra a artrite. Músculos excessivamente tensionados aumentam a pressão sobre as articulações, mas o magnésio alivia essa sobrecarga e pode acalmar de forma natural todo o sistema musculoesquelético. Ele também contribui para melhorar o sono, algo frequentemente difícil para quem lida com dor crônica. Quando seus músculos relaxam e você consegue descansar bem, suas articulações têm o tempo de recuperação necessário. Por trás de sua aparência inocente, o grão de bico esconde um segredo formidável, guarda uma densa reserva de fibras, uma característica que muitos ignoram, mas que está diretamente ligada às batalhas diárias de quem convive com artrite. A fibra, essa reguladora silenciosa, suaviza as oscilações caóticas do açúcar no sangue, num processo que está longe de ser apenas uma questão trivial de energia. Picos de glicose desencadeiam uma enxurrada de inflamação sistêmica, liberando forças que corroem silenciosamente as articulações doloridas. Cada indulgência em carboidratos refinados ou doces açucarados alimenta o lado sombrio dos marcadores inflamatórios, intensificando a dor de formas invisíveis. A fibra do grão de bico ergue uma barreira discreta, desacelerando o ataque do açúcar, mantendo a glicose em um caminho mais estável e seguro, afastando os surtos traiçoeiros que agravam o inchaço dor. Essa estabilidade calculada é um alívio passageiro. A inflamação recua, mesmo que por pouco tempo, e as articulações desfrutam de uma rara trégua da dor constante. Alguns encontram esperança, ou talvez apenas uma pausa, ao incorporar essas leguminosas aos seus hábitos. O hummus, espesso e cremoso, disfarça o pulso da ameaça com conforto familiar. Mas isso é apenas o passo inicial. Grão de bico assado com azeite e temperos intensos estala entre os dentes, uma resistência quebradiça aos industrializados. Jogados frios em saladas, afundados em sopas densas, ou salteados em woks tingidos pelo amarelo da cúrcuma. Sua presença permanece como um alerta. Curries e bowls de grãos, sombreada por espinafre ou batata doce, os convidam constantemente, sempre adaptáveis, prontos para combinar com qualquer sabor que você desejar, encaixando-se sem jamais desaparecer. Padeiros moem grão de bico para obter farinha, buscando alternativas sem glúten que não pesem no bolso, nem exijam excursões silenciosas a lojas de produtos naturais distantes. O grão de bico inteiro se dissolve em massa de brownie ou oferece corpo a hambúrgueres caseiros, seu sabor suave escondido sob personalidades mais marcantes. Em cada prato em que aparece, prolonga a saciedade, um aliado no cerco persistente da balança e da inflamação. Talvez seu maior truque, o grão de bico, está em toda parte, coberto de humildade, barato, discreto, ao alcance em sacos a granel ou latas silenciosas. Mas sob sua superfície singela, oferece mais do que simples nutrição. Guarda as chaves para subjugar glicose e dor em uma trégua inquieta, sempre espreitando nas sombras da despensa. Se você escolher a versão enlatada, enxague bem para lavar o excesso de sal que se esconde ali. Se tiver tempo, há uma economia ainda maior em cozinhar grão de bico seco em casa. Um hábito que salva não só dinheiro, mas também devolve um pouco de autossuficiência perdida nas sombras da conveniência. Com que frequência você deixa que eles entrem na sua dieta? Comece algumas vezes por semana, até que a presença deles se torne familiar, quase habitual. A cada repetição, seus efeitos discretos se acumulam, criando raízes sob a superfície.
Para alguns, grão de bico é um ritual diário, discreto, mas potente, especialmente se seu corpo os digere bem. Suas articulações, sobrecarregadas e doloridas, absorvem aos poucos esse fluxo constante de nutrientes, e seu intestino, sempre à mercê do que você consome, vai lutar menos diante da presença firme de fibras. Se picos de açúcar no sangue costumam assombrar suas tardes, talvez note eles diminuírem, substituídos por uma constância estranha, quase antinatural. Viver com artrite pode ser como estar assombrado. A dor, a rigidez, a frustração de movimentos simples se tornando provas de resistência. Às vezes dá a sensação de estar preso no próprio corpo. O grão de bico, curiosamente, sugere outro caminho, a possibilidade de que a salvação nem sempre é química ou prescrita, mas algo menor, mais quieto, escondido no escuro cotidiano da sua despensa. Cada colherada vira um pequeno ato de rebeldia contra o desconforto, uma chance de resgatar uma parte de si mesmo do desgaste constante. Ao planejar sua próxima refeição, caminhando pelos corredores frios do supermercado, lembre-se: grão de bico é mais do que parece. Como carregam em sua forma simples a promessa de alívio, prontos para enfrentar a inflamação sorrateira que age por dentro. Experimente assado, cozido, batido ou ensaladas frias. Não faltam possibilidades enigmáticas. Deixe-os entrar nos seus hábitos alimentares e veja o que muda nas sombras. Suas articulações, seu bolso, sua fome, talvez todos agradeçam. Avancemos, então, para o terceiro espectro, o tofu, outro visitante vegetal, pronto para assombrar seu prato e, quem sabe, oferecer alívio a quem vive preso na dor crônica. Vamos voltar nossa atenção para a última opção de proteína vegetal, uma que não recebe o reconhecimento que merece entre pessoas que convivem com artrite: o tofu. O tofu não parece nada glamouroso e raramente desperta muito entusiasmo. Algumas pessoas o adotam de vez, enquanto outras se sentem perdidas tentando prepará-lo de um jeito saboroso. Mesmo assim, para quem enfrenta a artrite ou cuida de alguém que enfrenta, o tofu se destaca discretamente como um dos poucos aliados confiáveis que restam na alimentação. Ele não é chamativo, não busca atenção, mas carrega nutrientes fundamentais de que seu corpo precisa desesperadamente: ingredientes que reduzem a inflamação, protegem as articulações doloridas e dão ao corpo alguma chance de se recuperar, mesmo que só um pouco. Por que o tofu, especificamente? Tudo começa com a soja, uma das raras fontes vegetais que oferece proteína completa. O tofu fornece todos os aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir sozinho. A realidade é que articulações desgastadas, músculos cansados e tecidos frágeis dependem da proteína como esperança para se manterem intactos, principalmente com o passar dos anos. Quando os músculos não têm força suficiente para ajudar, a sobrecarga recai de novo sobre articulações que já suportam demais. Na artrite, toda proteção, por menor que seja, parece ficar em segundo plano, mas continua sendo desesperadamente necessária. O tofu tenta oferecer isso com sua proteína suave e delicada, algo que os produtos de origem animal muitas vezes não conseguem entregar sem causar ainda mais desgaste. Para além da proteína, o tofu oferece mais. Existem os ácidos graxos ômega 3, essas gorduras saudáveis raras que a maioria associa com peixe. Elas oferecem uma tênue esperança para articulações doloridas, combatendo a inflamação e, às vezes, aliviando aquela rigidez e inchaço que nunca vão embora. Peixe não é uma opção para todo mundo, e o tofu está entre os poucos alimentos de origem vegetal que ainda oferecem, mesmo que numa dose modesta, esses nutrientes anti-inflamatórios. Para quem tenta viver sem produtos de origem animal ou frutos do mar, o apoio silencioso do tofu fica ainda mais evidente. Não é um milagre, mas às vezes, para quem aguenta dores nas articulações todos os dias, o tofu é apenas mais um pequeno conforto numa lista que já ficou curta demais. O tofu é uma ótima fonte de cálcio, que desempenha um papel fundamental na manutenção da força óssea, um fator que muitas vezes passa despercebido por quem foca apenas nas articulações, especialmente ao lidar com a osteoartrite. Ossos saudáveis dão suporte essencial a todo o sistema esquelético, oferecendo mais estabilidade e ajudando a aliviar a pressão sobre articulações enfraquecidas. Por ser livre de laticínios,
O tofu é ideal para pessoas com intolerância à lactose ou para aquelas que optam por evitar laticínios devido à possível ligação com inflamações. Outra vantagem: muitos produtos de tofu são enriquecidos com vitamina D, que atua em conjunto com o cálcio para reforçar a integridade óssea e facilitar a absorção de nutrientes. A vitamina D não beneficia apenas os ossos, ela também influencia a resposta imunológica e pode ajudar a controlar inflamações. Infelizmente, a deficiência de vitamina D é comum em adultos mais velhos e pode piorar os sintomas da artrite. Então, obter vitamina D extra através do tofu pode ser uma solução alimentar eficaz. O tofu traz ainda outro componente benéfico: as isoflavonas da soja. Esses compostos naturais encontrados na soja se comportam de maneira semelhante a estrogênios suaves no corpo. Isso não significa que vão desregular seus hormônios. Estudos mostram que as isoflavonas podem reduzir a inflamação, melhorar a mobilidade das articulações e ajudar a aliviar o desconforto em pessoas com artrite. Populações de culturas que consomem soja regularmente tendem a apresentar melhor funcionamento das articulações e menos rigidez, especialmente quem convive com artrite reumatoide. As isoflavonas não são uma solução milagrosa, mas oferecem mais uma camada de suporte para a resiliência natural do corpo. Uma pergunta comum é como deixar o tofu saboroso, já que ele tem um gosto tão neutro. É verdade que o tofu, por si só, é bem suave em termos de sabor. A natureza camaleônica do tofu o torna extremamente adaptável. Ele absorve os sabores ao redor. Com facilidade, pense em alho, gengibre, molho de soja, pimenta, limão, praticamente qualquer tempero ou especiaria que você gostar. As possibilidades de preparo são quase infinitas: refogar, assar, grelhar ou selar na frigideira para brincar com a textura. Se você está começando, o tofu extra firme é uma escolha segura. Tirar o excesso de água e usar uma marinada rápida pode realmente potencializar a absorção de sabor. Acrescente tofu a refogados, curries, saladas ou wraps, ou experimente deixá-lo crocante no forno ou cozinhá-lo em um molho marcante. A flexibilidade é um dos maiores atrativos do tofu. Para quem prefere uma textura mais suave e macia, o tofu sedoso é ideal. Sua cremosidade fica perfeita em smoothies, sopas ou sobremesas sem lactose. O tofu sedoso se mistura facilmente a pastas, molhos ou pudins, adicionando proteína e propriedades anti-inflamatórias, sem deixar um sabor evidente de tofu. Substitua o creme de leite por tofu em algumas receitas para reduzir a gordura e aumentar o valor nutricional. O tofu também é prático, é amplamente vendido e acessível, e a maioria dos supermercados oferece opções que vão do sedoso ao extra firme. Depois que você pega o jeito do básico, o tofu pode virar um item indispensável na sua rotina de preparo de refeições. Mais um ponto positivo: o tofu fechado dura bastante tempo, sendo uma opção conveniente de proteína para estocar. Quanto à frequência de consumo, não há regra rígida. Você pode incluir tofu nas refeições com a frequência que quiser, conforme seu gosto ou seus objetivos nutricionais. Se você tolera soja e não tem alergias, experimente começar com 2 porções por semana, o suficiente para deixar algo novo invadir sua rotina. Combine com outros alimentos anti-inflamatórios: cúrcuma amarga, folhas verdes escuras ou grãos antigos como arroz integral e quinoa. Esses ingredientes levam a cura para dentro do corpo, desde proteína completa até cálcio e ômega 3, tudo em formas acessíveis e fáceis de digerir, sussurrando promessas de alívio para suas articulações doloridas. A artrite pode parecer uma sombra impossível de afastar. A rigidez e a dor assombram cada movimento, e tarefas cotidianas vão escapando lentamente do seu alcance. Às vezes, até pequenas mudanças na dieta, permitindo que o tofu entre regularmente nas suas refeições, trazem um alívio que parece quase sobrenatural. Esqueça a perfeição. Passos pequenos alimentam a esperança. Escolha alimentos que te nutram, drenem a força da dor e ajudem a recuperar um pouco de controle sobre o próprio corpo. Apesar da aparência inocente, o tofu carrega uma potência surpreendente.
Seja você alguém adepto das plantas ou à procura de um respiro para as articulações, dê uma chance honesta ao tofu. Existem incontáveis formas de moldá-lo ao seu gosto. Ele lembra que o remédio mais potente nem sempre está estampado em um rótulo. Às vezes, espere em silêncio nos armários da cozinha. O formato discreto do tofu guarda um segredo, quase sempre ignorado, para manter a artrite sob controle. Se você está tentando escapar do aperto da artrite, foque nesse trio de sentinelas vegetais: lentilha, grão de bico e tofu. Cada um carrega um poder compacto para combater o inchaço, proteger as articulações ameaçadas e acender a cura onde você achava que só havia desgaste. Não precisa de promessas caras ou orientações complicadas. A força silenciosa vem de alimentos escondidos à vista de todos, prontos para mudar tudo por dentro. Então experimente incluir um deles nesta semana e sinta a diferença nos ossos. São essas pequenas e persistentes mudanças que acabam virando o jogo, o alimento escolhido hoje. E as sombras que projeta determina se amanhã será mais leve ou apenas mais um eco de dor. Tratamentos tradicionais para artrite apenas mascaram a agonia por um curto período, nunca tocando na verdadeira causa escondida sob sua pele. Esses alimentos selecionados atacam diretamente a inflamação, mas só se você os adotar sem hesitação. Pense no que te espera se adiar: uma dor que corrói sem parar, o terror de mãos e joelhos que simplesmente não obedecem, rituais diários escorregando para a impotência. Comece agora mesmo a fortalecer as suas articulações com essas mudanças alimentares fáceis, porém potentes. Eis a desconfortável verdade: seu conforto e até sua capacidade de se movimentar podem depender, não de pílulas caras, mas de alimentos humildes e poderosos que você já tem em casa. O caminho para sufocar seu sofrimento e retomar o controle está alarmantemente próximo, se apenas você decidir seguir por ele. Se este vídeo mexeu com você, acione o botão de like. Sua ação alimenta este canal, garantindo que nossos remédios mais sombrios continuem chegando. Inscreva-se, ative as notificações e você nunca perderá outra revelação sombria. Compartilhe sua resposta nos comentários. Qual dessas proteínas vegetais proibidas você vai devorar primeiro? Vai agir ou esperar que a dor consuma ainda mais de você? Por favor,